Oi gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje é dia de Lidos de Abril. Bem, no mês de abril eu li 3 livrões, olha, 3 livros incríveis, cada um deles de formas diferentes, mas assim, igualmente incríveis. Também aconteceram 2 curiosidades nesse mês de abril, que foi um mês que eu não li nenhum autor novo, então todos os livros que eu li são de autores que eu já li alguma obra deles antes, e foi também o mês da minha primeira releitura. Inclusive, um dos autores que eu li esse mês só não foi um autor novo, porque foi o autor que eu li no mês passado, justamente o mês que eu li esse primeiro livro, que foi o Médico e o Monstro, né, e que eu reli em abril. E também foi o mês do meu aniversário, olha só quantas coincidências, né? Bem, o primeiro dessa lista é Caminhando com os Mortos, esse livro aqui da Micheline Verunsky. Eu fui atrás de um vídeo aqui no YouTube sobre alguém explicando sobre esse livro, me dando algum insight novo, alguma reflexão nova. E aí eu encontrei esse vídeo aqui, que foi o vídeo da própria autora explicando sobre o livro e tudo mais. Eu achei super interessante, ó. Me fez ter uma visão bem mais clara e entender que muita coisa do que eu já tinha percebido foram coisas que a própria autora teve realmente a intenção de colocar ali. Então, assim, ele é um livro bem tranquilo de você entender do que ela tá falando, sabe? Eu acho que como uma autora que ela é uma autora muito comprometida com os fatos, com a história, com a crítica social, com fazer a gente refletir. Ela é historiadora, né, além de escritora, então é um livro que não é pra ser difícil de entender do que ela tá falando, mas ela, além dessa questão histórica, ela também traz muito essa característica bonita da literatura brasileira, essa poesia, esse quê, assim, essa nostalgia, essa coisa diferente. E no primeiro livro que eu li dela, O Som do Ruído da Onça, eu não senti isso, mas eu senti isso aqui em Caminhando com os Mortos, senti essa beleza poética da literatura brasileira, tanto que esse livro aqui se enquadra em ficção literária, porque ele não tem uma estrutura muito padrão, assim, uma estrutura bem diferente do que a gente está acostumado. É tanto que quando você vai lendo, você não entende muito bem quem que tá narrando. Só depois de alguns capítulos que você percebe quem que tá narrando, que ela vai deixando mais claro quem que é a personagem que tá narrando aquilo ali. É um livro que fala sobre essa questão da colonização norte-americana somado a uma religião importada, né, dos Estados Unidos, essa religião protestante que ela se espalhou muito, né, aqui no Brasil de uma forma meio colonialista, né, muitas vezes unida junto com a força política das cidades e tudo mais, seguindo os passos aí, né, do que a Igreja Católica tinha feito anteriormente. Ela vai fazer uma análise, né, muito inteligente aqui, através de uma história bem misteriosa que te deixa bem intrigado. Ela vai fazer uma análise sobre essa influência muito grande, desproporcional de religiosos, né, dentro dessas áreas rurais que são muito afastadas, e como que muitas pessoas que estão usando isso de uma forma para obter poder e influência, usam dessas pessoas vulneráveis para conseguir o que elas querem, conseguir influenciar que certas coisas inapropriadas, obscuras, prejudiciais, né, para a própria comunidade aconteçam debaixo dos panos. Então, assim, são muitas complicações mesmo. E pra mim foi muito nostálgico, porque assim, a autora, ela é pernambucana, então pra mim que sou baiana foi muito nostálgico ler esse livro e imaginar assim a cidade de interior da Bahia e tal. E todas essas cidades é muito forte, igrejas tanto católicas quanto evangélicas, e o povo é geralmente movido por esse inconsciente coletivo quase 100% religioso, né, 100% conservador. Então assim, a leitura desse livro aqui eu achei, cara, muito interessante, muito surpreendente. É tanto que eu comecei a ler esse livro e aí, na página 58 do livro, mais ou menos, eu decidi voltar do início e ler tudo de novo e reler, porque eu não tava conseguindo entender direito, porque a autora escreve de uma forma confusa de propósito. Nessas primeiras páginas não dá pra entender muito bem do que ela tá falando. Mas aí depois, quando você entende, assim, o primeiro capítulo nessa página 58, em que foi meio claro o depoimento, e aí eu consegui entender do que ele tava falando. E aí quando eu entendi tudo que eu tava lendo e peguei todas aquelas pistas que ela tinha jogado desde o início, e tudo fez sentido, eu entendi do que estava se tratando, eu fiquei em choque, assim. Eu falei, não, peraí, preciso voltar aqui imediatamente e ler do início pra entender aqui o que tá acontecendo nisso aqui direito. Preciso ler com mais atenção isso aqui, porque, peraí, isso aqui foi muito impactante, sabe? Quando eu li, eu percebi do que ela tava falando, do que ela realmente tava falando. Eu entendi a dimensão, eu fiquei, nossa,
nossa, olha isso que ela tá fazendo, olha esses paralelos, e usando a personagem principal e a profissão do personagem principal, já falando também de questões ambientais, falando de outras coisas, né, ligando vários temas, e ainda com essa coisa, assim, adicionada a essa narrativa, que é essa beleza poética da literatura brasileira. Então, eu adorei esse livro, foi uma surpresa muito boa, e segundo livro da autora que eu li. E aí, em seguida, eu li esse aqui, O Médico e o Monstro, foi uma releitura, né, na verdade, desse livro aqui, cara, imenso, grandioso, gigantesco. Um livro tão fino, né, que passa tão rápido, mas só que é um livro que carrega uma reflexão que é só uma das mais importantes que tem. E esse cara aqui, ele conseguiu pegar uma ideia que tava rolando já, só que tava meio que espalhada, assim, tava no começo, tava todo mundo tentando entender aquilo ali, mas aí ele pega todo esse sentimento, toda essa reflexão que ele vai colocar aqui, que ele vai materializar aqui através de uma história super simples, super, sabe, com poucos personagens, uma história simples, rápida, com poucas coisas que acontecem, mas ele fala de uma coisa que é muito, 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 muito complexa e que tem muitas camadas. Você conseguir analisar, tem muitas perspectivas para se analisar, dá para se aplicar em milhares de coisas na nossa vida, porque é um princípio básico do que significa ser humano, que é a questão da dualidade, né? A gente carrega desse ser duplo, de consciente e inconsciente, de luz e sombra, e todas essas questões psicológicas, né, muito grandes. No final do século XIX, que foi a época que ele escreveu esse livro aqui, estava, né, nascendo Freud, e aí no final do século XIX que ele foi começar a publicar as primeiras coisas, aí, os primeiros estudos. Então ele lançou esse livro nessa época, no final do século XIX. Foi também quando o Dostoiévski lançou Crime e Castigo, que também fala de uma questão dual, de um paradoxo. Então ele vai falar aqui sobre o paradoxo principal, que é o paradoxo do consciente e do inconsciente, que ao mesmo tempo que a gente é uma coisa, a gente também é outra, e que ao mesmo tempo que a gente tem uma luz, a gente também tem uma sombra. E naquela época, ainda era a era vitoriana, né? Era uma era muito, muito, muito religiosa, o inconsciente coletivo era extremamente religioso e conservador. Se tinha muito essa ideia de que a gente só podia ser bom ou mal, né? E essa ideia de bem e mal era muito preto e branco. Era muito 880, e isso era intensificado pela própria religião e pelos próprios preconceitos e pela própria moralidade extrema, né, daquela época. Então ele vai trazer aqui uma discussão muito revolucionária para a época, mas que ela já estava ali, ó, pairando através de algumas pessoas que estavam lançando coisas nessa mesma direção. E ele vai lá e pega tudo isso, transforma num livro e condensa numa história curta, rápida, simples, mas ele está ilustrando um conceito filosófico psicológico extremamente complexo. Então isso que faz desse, principalmente um clássico canônico, criador de outros clássicos, porque ele fala sobre algo tão básico. Isso é tão difícil de fazer, sabe? Porque uma coisa básica não é porque ela é base que ela é simples, ela é base justamente por ser muito complexa, porque a partir desse princípio surgem milhares de possibilidades. E o princípio do inconsciente e do consciente é um princípio básico que dá vazão para reflexões e para que você aplique isso de milhares de formas diferentes. Por isso que ele cria outros clássicos que vão criar outros clássicos, e é uma fonte infinita de conhecimento e de reflexão. E assim, esse livro eu tive que reler justamente por isso, porque ele é uma fonte infinita de reflexão. Quanto mais você lê, você fica, nossa, peraí. Então, a depender do momento que você tá na vida e da sua cabeça, da sua maturidade, você vai ver coisas novas aqui, vai aplicar esses princípios, esses conceitos e esses exemplos em coisas novas. Isso vai te fazer ter uma reflexão infinita. Então esse livro aqui é aquele livrão mesmo que virou um favorito da vida, e com certeza vai entrar nos favoritos top 10 do ano. E aí o terceiro livro lido de abril foi esse aqui do meu queridinho Gabriel Garcia Marques, Crônica de uma Morte Anunciada, que é um livro que me fez gargalhar de rir. Eu amo a escrita do Gabriel Garcia Marques, ele é tipo o José Saramago pra mim, um cara que eu vou sempre querer ler os livros dele, independente se eu gosto da história ou não, independente do enredo, é só porque ele escreveu, eu quero ler. Porque eu gosto da escrita dele, eu gosto da experiência que é ler um livro dele. A escrita dele é uma experiência, ele consegue materializar uma nostalgia latina tão específico, e eu nem sei como ele faz isso, porque eu já li 3 livros dele e até agora eu não consegui entender exatamente o que é que ele faz. Eu só sei que eu sinto sempre, quando eu leio os livros dele, eu sinto isso. E isso faz com que eu queira sempre ler os livros dele. Outra coisa muito interessante do Gabriel Garcia Marques é que ele era escritor formado em jornalismo, então os livros dele têm esse quê, assim,
assim de ficção misturado com não ficção e de uma escrita bem jornalística, que flui, que é acessível, mas que também é cheia de informações. E os livros do Gabriel Garcia Marques sempre são muito cheios de informações e de detalhes, como se ele estivesse narrando uma notícia. A história que acontece na Colômbia, perto de uma cidade de onde o Gabriel Garcia nasceu, é uma história que ele conheceu quando ele era jovem, que ele ouviu falar, que ele conhece pessoas que estavam envolvidas. Aqui nesse livro, no primeiro capítulo, ele já te fala tudo o que vai acontecer. Ele já te fala quem morreu, quem matou, por que matou, o que aconteceu que fez com que eles quisessem matar o cara. E assim, quando eu li, eu fiquei pensando, peraí, como que ele vai conseguir me fazer continuar querendo ler essa história? Ele já me falou tudo o que vai acontecer. O que tem mais pra saber, sabe? Só que ele conseguiu, e a forma como ele faz isso é tipo assim, você fica desacreditado, você vai lendo e fica pensando, não é possível que é realmente por isso, tem que ter mais alguma coisa, tem que ter. Mas e aí ele vai te dando tanta informação e vai te contando de tantas perspectivas diferentes, a vila toda, o rapaz, né, que é o personagem principal aqui, que ele tá catando informações de cada uma das pessoas da vila que viram, estiveram no momento, né, souberam ali, e catando informações, depoimentos, né, para entender o que aconteceu, porque ele é um dos amigos mais próximos da vítima, né, do personagem principal, que é a vítima do crime. E aí ele vai à procura dessas respostas, ele vai contando pra gente o que ele vai descobrindo, o que as pessoas vão dizendo. E aí vira um quebra-cabeça em um jogo de detetive, assim, sabe aquele jogo detetive? Eu me senti muito, porque também os nomes mirabolantes e muito engraçados. O Gabriel Garcia Marques, ele é muito engraçado. Eu acho ele engraçado no jeito de escrever. A escrita dele tem um realismo mágico misturado com uma coisa cômica, sabe? Teve momentos aqui que eu gargalhei, porque é tão bobo às vezes, sabe? Ver uma sátira, assim, uma coisa tão absurda que você fica... Mano, peraí, uma coisa meio comédia latina mesmo. É muito regional e muito culturalmente forte, assim, é muito criativo, é muito surpreendente, tem uma nostalgia muito gostosa também. E com certeza ele, por ser jornalista, ele sempre escreve sobre fatos, mistura fatos históricos com a ficção. Também deve ter alguma crítica aqui. Eu peguei algumas coisas assim de críticas históricas e sociais, políticas, porque eu acho que ele sempre coloca um tom de crítica política também nos livros dele. E eu tô tentando catar aqui, eu vou precisar reler, porque olha, é tanta coisa que ele fala aqui que eu com certeza vou reler umas 3, 5 vezes e não vou conseguir pegar tudo ainda. É muita informação que ele coloca em pouquíssimas páginas, mas a leitura aqui flui muito. Leitura super gostosinha, a escrita dele genial. É simplesmente um livro muito bom mesmo. Então é isso, pessoal, esses são os lidos de abril, 3 livros incríveis que li nesse mês. Agora vamos para o que eu tô lendo no momento. Bem, no momento eu tô lendo Ensaio sobre a Lucidez e Escravidão, volume 1, do Laurentino Gomes. Bem, vamos começar com Ensaio sobre a Lucidez. Esse livro aqui, gente, é o terceiro livro do José Saramago que eu leio. O primeiro foi Ensaio sobre a Cegueira e o segundo, As Intermitências da Morte. Esse livro aqui, eu tava pensando se ele ia ser meio que um volume 2 de Ensaio sobre a Cegueira, né? Porque são opostos. Ensaio sobre a Cegueira, Ensaio sobre a Lucidez. E aí, eu tô lendo ele, passei da metade, e assim, eu tô com a impressão de que tem a ver sim, que tem alguma coisa a ver. Ensaio sobre a Cegueira, ele mostrou uma sociedade completamente dividida, né? Uma sociedade cega, tanto fisicamente como moralmente também. Só que aqui em Ensaio sobre a Lucidez, ele tá mostrando uma sociedade lúcida, então é meio que o oposto mesmo, tipo, ele tá mostrando o que aconteceu quando a sociedade decidiu se unir por uma revolução, assim, digamos, por algo que mudasse a estrutura, né? E ele tá discorrendo sobre isso aqui, ele ficou muito tempo numa introdução longuíssima, né, porque o Saramago, ele tem que fazer uma introdução longa, mas só que tá sendo bem engraçado, tá sendo bem hilário, na verdade, o sarcasmo dele, muito no ponto. A leitura tá fluindo até agora, assim, eu tava tendo um pouquinho de dificuldade, achando um pouco lenta, assim, um pouco arrastada. Eu achei a introdução longa, só que agora ele meio que quebrou a quarta parede e falou com o leitor, entendendo que ele realmente se demorou, como se tivesse meio que se desculpando, tipo assim, olha, eu sei que eu demorei muito falando isso aqui, mas eu tinha que fazer essa introdução, e ele fala meio que diretamente com o leitor, assim, foi um jogo aí de narrativa bem interessante. E aí ele começa a descrever outras coisas e avançar um pouquinho mais. Então eu tô mais interessada agora, né, porque essa foi uma leitura que eu tinha começado, se não me engano, em março, ou foi em fevereiro. E aí eu parei e aí voltei só agora.
depois de um mês ou 2, assim. Então vou voltar, tô retomando, tô gostando, tô mais interessada do que antes. E vamos ver, cara, tá sendo bem interessante as questões políticas e sociais, de quebra um pouco filosóficas também que ele tá trazendo aqui. E aí o outro livro que eu tô lendo juntamente com esse, né, tô intercalando as duas leituras, é esse aqui de não ficção, do Laurentino Gomes, Escravidão Volume 1, primeiro livro do Laurentino que eu tô lendo. Eu pretendo depois pegar essa coleção, essa trilogia 1808, 1822 e 1829, que foi o mais famoso, a coleção mais famosa dele. Mas assim, tô lendo esse aqui. Eu fui um pouco com o pé atrás nessa leitura porque o Laurentino Gomes, ele é jornalista, né? Ele não é historiador. E aí eu já fico um pouco com o pé atrás porque, né, eu preferia que fosse um historiador, assim, alguém que realmente eu vou confiar mais, que vai ter mais propriedade pra falar. Mas assim, eu li a introdução aqui, li o primeiro capítulo e eu abri meu coração, assim, fiquei tranquila. Claro que eu tô lendo sempre com aquele pé atrás, né, porque nunca se sabe. Mas o próprio autor, ele fala na introdução com a gente, com o leitor, e ele reconhece as limitações dele, né. Mas achei ele bem respeitoso, achei que ele demonstrou que vai ser prudente, que vai tentar, né, usar os termos mais corretamente possíveis, já se desculpou antecipadamente por algo que ele poderia vir a dizer que fosse um pouco, sei lá, talvez inapropriado, insensível. Então assim, tô gostando. Até agora eu tô na página 114, eu tô lendo devagarzinho, assim, eu não tô com muita pressa não, porque livros, assim, de não ficção, quando é de história ainda, tem muita informação. Esse livro aqui é quase umas 400 páginas, então eu tô lendo devagar, sem ficar me exigindo demais. E tá sendo, assim, um livro muito rico em informação. Já tô refletindo e pensando em coisas que eu não sabia, assim, que eu não tinha entrado em contato com certas informações. Isso tá me fazendo querer pesquisar coisas novas. Eu sinto que vai ser um livro muito enriquecedor, de muito aprendizado. Se no primeiro livro já tá sendo assim, imagina depois de ler os 3, né? Eu tô com esse pensamento, assim, de que vão ser livros que vão agregar muito. Bem doloroso algumas partes. Teve umas partes que eu chorei aqui lendo, que eu fiquei, nossa. Quando você se depara com essa realidade, você fica, nossa, meu Deus. Isso é muito cruel, muito doloroso. Mas assim, fora isso, a escrita é jornalística, né? Então a escrita é super gostosinha de ler, fluida. Tem umas imagens no meio que também ajudam, né, a ficar menos pesado. Então não é denso, é tranquilo, fluido. Mas também é muita informação, então eu não gosto de ler livros assim muito rápido. Então é isso, pessoal. Muito obrigada por ficar até aqui. Obrigado por assistirem mais um vídeo do canal. Se você curtiu esse vídeo, deixa o seu like. Se você não é inscrito, se inscreve. Se você quiser me dar alguma sugestão, comenta aqui embaixo. Se você acha que algum amigo pode gostar desse vídeo, compartilhe esse vídeo com alguém que você sabe que pode gostar desse conteúdo. Me segue lá no Instagram, @riseilivros, pra verem outro tipo de conteúdo que eu posto lá. Eu posto as resenhas dos livros, todos os livros que eu leio, eu posto as resenhas, posto outros conteúdos extras que não estão aqui no YouTube. Então me segue lá, @riseilivros, pra saber mais coisas. E é isso, gente. Um beijo e até o próximo vídeo.